Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade de Existências. Estamos no item Transmigração Progressiva. Hoje as questões serão 191 e 191A. Livro que a gente utiliza é da editora M. Então vamos lá. Questão 191. As almas de nossos selvagens são almas no estado de infância? Resposta: infância relativa. Mas são almas já desenvolvidas. Elas já nutrem paixões. Importante essa resposta. 191A. As paixões são, portanto, um sinal de desenvolvimento? Resposta: de desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. Elas são um sinal da atividade da consciência do eu, ao passo que na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estado de germe. A gente já falou sobre o primitivo, as primeiras encarnações como Australopithecus nanicus no vídeo anterior, né, nas questões 189 e 190. Tem uma explicação de Kardec aqui que eu queria compartilhar com vocês. A vida do espírito no seu conjunto percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, através de uma sucessão de períodos, ao estado adulto, que é o da perfeição, com a diferença de não ter o declínio e a decrepitude da vida corporal. Não envelhece, né? De sua vida, que teve um começo, não ter um fim. De que ele precisa, sob o nosso ponto de vista, de um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo. E seu progresso não se dá numa única esfera, mas passando por mundos diversos. A vida do espírito se compõe, assim, de uma série de existências corporais, sendo que cada uma delas representa para ele uma oportunidade de progredir, assim como cada existência corporal se compõe de uma série de dias em cada um dos quais o homem adquire mais experiência e instrução. Mas assim como na vida do homem há dias infrutíferos, na vida do espírito há também existências corporais que não lhe trazem resultados por ele não ter sabido aproveitá-las. Então, é o seguinte. Vamos lá. Os nossos aspas, selvagens, aqueles que são chamados assim, os silvícolas, os indígenas, eles são espíritos primitivos mais atrasados? Não, não são espíritos mais atrasados. No livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, escrito por seu Caibar Schutter, o Espírito na psicografia do seu Abel Glasser, nós temos muitas informações a esse respeito, quando Eustáquio, antes ainda do Brasil ser descoberto, ele encarnou como Tatuí-Piaba, no Brasil, na região onde seria descoberto o Brasil, e ele encarnou naquele ponto como um pajé da tribo, e em uma encarnação que para ele deveria ser uma encarnação alternativa, deveria ser uma encarnação em que ele passaria um tempo ali protegido por Alvorada Nova, de uma certa forma diminuindo a quantidade de erros progressivos que ele cometia encarnação após encarnação. O fato é que ele, num determinado momento, ele sentiu o gosto do poder, ele acabou colocando como chefe da tribo alguém que lhe seria um testa de ferro, e que depois ele acabou sendo até traído por esse testa de ferro, enfim. E o fato é que, mostrando claramente a sua alta inteligência, a sua alta vivência de muitas e muitas e muitas encarnações, ele que no ano de 495 era um grande general, o general Eustáquio, com amplo conhecimento, já tinha passado por várias encarnações como monge, como poderoso que era, né, com alto grau de conhecimento, desenvolvimento intelectual gigantesco, foi habitar lá com os seres mais simples, porém, simples no sentido de silvícolas, né, selvagens, vamos colocar assim, antes do Brasil ser descoberto, e não conseguiu segurar
não conseguiu manter a sua imparcialidade, não conseguiu aproveitar a encarnação como um todo, no sentido de ser mais simples. Quis a sede de poder, guerrear com outras tribos, conseguir território, enfim, manteve toda a sua característica. Por que eu estou contando esse fato do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória? Porque não é porque o cidadão está encarnado como índio hoje, como indígena hoje, que ele é mais atrasado do que eu, moralmente e intelectualmente. Ele está naquela situação por uma necessidade do seu planejamento encarnatório, mas não quer dizer necessariamente que ele é mais atrasado. Aliás, podem ser muito mais avançados e quiseram esse tipo de encarnação para dar um tempo na materialidade, por exemplo, ou para auxiliar nessas tribos que podem ter causado grandes males a essas tribos, num passado não tão distante, e agora resolveram encarnar lá para reparar o mal que cometeram. Então, o envoltório corporal que eu uso não quer dizer infância espiritual, não quer dizer o corpo que eu tenho, né? Não quer dizer infância espiritual, não quer dizer adolescência espiritual, não quer dizer que eu seja adulto espiritual. O meu envoltório corporal é apenas aquele necessário para essa encarnação. Eu, espírito, é que mantenho em mim as qualidades que não as perco, nunca retrogrado, nunca volto para trás, mantenho sempre uma evolução constante. Há dias, como disse aqui, que são infrutíferos na vida nossa. Tem dia que tem semanas até que a gente passa e fala, nossa, nem percebi passar a semana, fiz tudo no automático. Nossa, já é sábado de novo, meu Deus, parece que sábado foi ontem e a semana passou que eu nem vi. Pode ser que tenha sido uma semana totalmente infrutífera, que eu fiquei apenas no automático, fazendo aquilo apenas no automático. Há encarnações que são assim também. A gente vem para cá e não faz nada de útil, a gente vive para satisfazer do diafragma para baixo. A gente vive para satisfazer os prazeres da cama e da mesa, né? Então, infelizmente, nós ainda não aprendemos essa situação de que é importante produzir, que é importante trabalhar, que é importante que eu crie situações de evolução. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar encarnando em mundos de provas e expiações. Quando a gente perceber isso e dedicar a nossa vida em favor de alguém que não seja eu, começa a diminuir a necessidade de eu encarnar em um planeta de provas e expiações e posso então já começar a encarnar no planeta de regeneração, onde os sofrimentos e as dores caem absurdamente. É isso. Bom, eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã a gente volta com mais perguntas de O Livro dos Espíritos. Um beijo para você que fica. Tchau.